Hoje é dia de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. O que foi o descobrimento do Brasil? A história tradicional diz que o descobrimento do Brasil foi um momento em que os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. Vamos repetir. O descobrimento do Brasil foi um momento em que os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. Esses portugueses incluíam o navegador Pedro Álvares Cabral e seus navios com homens. Por que Pedro Álvares Cabral e seus navios com homens saíram de Portugal? Um dos motivos foi o religioso. Além de tripulantes, nos navios de Cabral havia também líderes religiosos que queriam expandir a fé católica. Mas o motivo mais importante que levaram os portugueses a sair pelo mundo em busca de novas terras foram questões econômicas, em destaque as especiarias. O que são especiarias? O nome especiaria se refere a uma série de produtos de origem vegetal, utilizados como tempero, conservantes de alimentos, óleos, perfumes e medicamentos. Exemplos de especiarias são pimenta do reino, cravo, canela e noz moscada. Talvez você tenha algumas dessas especiarias na sua casa, e até hoje elas são usadas na preparação da nossa comida. Por que alguém ia se interessar por essas especiarias? Porque elas valiam muito dinheiro na época. Com elas, alguém poderia pagar impostos, pagar serviços, fazer negociações, elas até serviam como moeda de troca. As especiarias não eram naturais da Europa, por isso, não era comum ter especiarias nesse continente. Assim, elas valiam ainda mais, e quem tivesse uma grande quantidade de especiarias podia facilmente ficar rico. Onde alguém poderia encontrar essas especiarias? No continente asiático, como por exemplo, na Índia. Então, foram organizadas algumas viagens para que as pessoas trouxessem especiarias até Portugal, para que assim houvesse um comércio de especiarias. Os portugueses compravam as especiarias a um preço baixo na Ásia e as vendiam a um preço muito, mas muito alto em Portugal e na Europa. Um navegador chamado Vasco da Gama já tinha feito essa viagem até as Índias e havia trazido muitas especiarias, o que fez com que Portugal ganhasse muito dinheiro. Agora, o rei de Portugal resolve mandar um navegador chamado Pedro Álvares Cabral com 13 navios compostos por cerca de 1000 homens. As embarcações carregavam canhões e tropas de artilharia e infantaria. Os portugueses estavam dispostos a fazer qualquer coisa para se estabelecerem como parceiros comerciais dos governantes da Índia. Os portugueses sabiam da existência do território do Brasil? Por meio de documentos importantes como o Tratado de Tordesilhas e relatos de navegadores importantes como Cristóvão Colombo, era evidente que os portugueses já sabiam da existência do território que conhecemos como continente americano, o que inclui também o Brasil. Repetindo, os portugueses já sabiam da existência do território que conhecemos como continente americano, o que inclui também o Brasil. Como foi a chegada ao Brasil? Como Vasco da Gama já havia realizado uma viagem às Índias, ele compartilhou com Cabral sua experiência e as técnicas necessárias para realizar a rota. Cabral e seus homens saíram de Portugal em 9 de março de 1500. A técnica usada por Vasco da Gama para atravessar o Oceano Atlântico foi abrir o curso para oeste, e foi também o que Cabral fez. Só que, diferente de Vasco da Gama, essa abertura levou Cabral e seus homens a chegar em Porto Seguro, na Bahia, em 22 de abril de 1500. O termo descobrimento é correto? Os historiadores questionam o termo descobrimento para aquela ocasião de 1500, porque para haver um descobrimento seria necessário, primeiro, que os portugueses não soubessem da existência daquela terra que viria a se chamar Brasil. Como já vimos, eles já sabiam de sua existência. Segundo, deveriam ser os primeiros a estar naquelas terras,
mas já existiam centenas e centenas de povos indígenas habitando o território brasileiro. Por isso, o termo mais apropriado seria a chegada ao Brasil e logo depois uma invasão ao território brasileiro. Eu tenho uma excelente notícia para você, professor ou professora de História, e também para você que é aluno ou aluna. Primeiramente, para os professores. Na descrição desse vídeo há um link para uma apostila com mais de 100 atividades de História, com gabaritos e textos auxiliares. Por que seria bom você, professor ou professora, adquirir essa apostila? Primeiramente, a vida de professor é muito, mas muito atarefada, fazendo correções de provas, de trabalhos, fazendo registros, preparando planos, etc. Eu, pessoalmente, gastava muito tempo procurando material didático de qualidade para daí elaborar uma aula, sequência didática e também atividades. Com essa apostila, você vai ter tudo isso das suas mãos sem esforço nenhum. Então, clique no link para dar uma olhada nesse material. Na descrição há também links para excelentes aparelhos eletrônicos custo-benefício para você organizar todo o seu material digital e organizar sua caderneta online. Para você que é aluno, também há links especiais com os melhores materiais escolares, como estojos, canetas, marca-texto e muito mais.